Os olhos de Fábio Novaes não conseguiam se desviar. Durante toda a reunião com os investidores japoneses, sua atenção estava dividida entre as planilhas de exportação de grãos projetadas na tela e a mulher sentada à sua esquerda, anotando cada palavra dita com precisão cirúrgica. Lorena Alcântara, sua assistente executiva há 6 meses, afastou uma mecha de cabelo atrás da orelha, gesto simples que ele observou como se fosse a coisa mais fascinante do mundo. Ela sentiu o peso daquele olhar. Novamente, não era a primeira vez. Não seria a última. Fábio Novaes, aos 43 anos, construíram um império no agronegócio de exportação. Suas fazendas se espalharam pelo Mato Grosso do Sul, e seu escritório central em Campo Grande era um monumento ao sucesso. Viúvo há 3 anos, desde que Renata faleceu por uma infecção hospitalar após uma colonoscopia de rotina, ele se jogará no trabalho com voracidade quase doentia. Controlava cada centavo, cada contrato, cada decisão. E agora? Controlava cada movimento de Lorena com os olhos. Ela era excepcional no que fazia. Formada em administração pela melhor universidade particular da região, dominava 3 idiomas e tinha memória fotográfica. Mas Fábio não pensava apenas na eficiência dela. Pensava na curva do pescoço quando ela se inclinava sobre os documentos. No perfume discreto que ficava no ar quando ela saía da sala. Na risada contida quando algo o divertia nas reuniões. A reunião terminou. Os japoneses se levantaram. Satisfeitos com os números apresentados, Lorena organizou os documentos com movimentos precisos e profissionais. Fábio permaneceu sentado, observando. Ela sentiu novamente aquela sensação de estar sendo dissecada, estudada, possuída apenas pelo olhar. Engoliu seco e forçou um sorriso profissional. Senhor Novaes, preciso revisar o contrato com os coreanos ainda hoje. Com sua licença. Ele sorriu. Um sorriso que não alcançava os olhos completamente. Claro, Lorena. Mas antes, preciso que jante comigo hoje. Temos que discutir a viagem para Xangai na próxima semana. Não era um convite. Era uma ordem disfarçada de cordialidade. Ela sabia. Ele sabia que ela sabia. E mesmo assim, esperava pela resposta que ambos conheciam. Claro, Senhor Novaes. A obsessão já não era mais sutil. Estava se tornando uma prisão invisível. Antes de continuarmos, comente aqui embaixo de onde você está assistindo esse vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like e continue assistindo até o final, porque essa história vai te surpreender. 6 meses antes, Lorena Alcântara jamais imaginaria que aceitar aquela proposta de emprego seria a decisão mais complicada de sua vida. Tudo começou em uma feira de agronegócio em Brasília, onde ela trabalhava no estande de uma consultoria internacional. Fábio Novaes passou pelo corredor central, acompanhado de sua comitiva, e parou diante da apresentação que ela fazia sobre logística de exportação. Ele fez perguntas técnicas, complexas, tentando desestabilizá-la. Como costumava fazer com todos, Lorena respondeu cada uma com precisão, dados na ponta da língua, sem gaguejar. Ele ficou impressionado, não apenas com o conhecimento, mas com a postura. Ela tinha 28 anos, mas carregava uma maturidade profissional rara. Cabelos castanhos lisos caindo sobre os ombros, olhos cor de mel que transmitiam inteligência, roupas discretas mas elegantes. Não era apenas bonita, era magnética de uma forma que ele não conseguia explicar. No dia seguinte, ela recebeu uma proposta formal. Assistente executiva principal, salário 3 vezes maior que o atual, benefícios generosos, viagens internacionais. A oportunidade dos sonhos. Lorena aceitou sem hesitar. Campo Grande não era sua cidade natal, mas a mudança valia a pena pela carreira. As primeiras semanas foram intensas, mas profissionais. Fábio era exigente, detalhista, esperava a perfeição. Lorena entregava exatamente isso. Ela organizava a agenda dele com eficiência militar, antecipava problemas.
Resolvia crises antes que chegassem à mesa dele. Ele começou a confiar nela de forma que não confiava em ninguém desde a morte de Renata. Ele evitava pensar nela, mas a dor ainda era uma ferida mal cicatrizada. Ela tinha 40 anos quando decidiu fazer exames de rotina. Médicos recomendaram colonoscopia preventiva. Procedimento simples, disseram. Ela entrou no hospital numa manhã de sol. Fábio se lembrava do beijo de despedida, da promessa de buscá-la no fim da tarde. Mas houve uma perfuração intestinal durante o exame. Infecção generalizada. 3 dias de unidade de terapia intensiva. Ela não resistiu. Fábio nunca mais foi o mesmo. A dor se transformou em necessidade de controle absoluto. Se ele controlasse tudo, nada de ruim aconteceria. Ninguém mais o abandonaria. E então Lorena entrou em sua vida. No início, ele nem percebia. Apenas valorizava a competência dela. Mas algo começou a mudar na 3ª semana. Ele notou que chegava mais cedo ao escritório nos dias que sabia que ela estaria lá. Inventava reuniões extras só para tê-la na sala. Pedia opiniões dela sobre assuntos que normalmente decide sozinho. Lorena notou as mudanças, mas interpretou como confiança profissional. Até o dia em que ele apareceu na mesa dela com um presente. Uma caneta Mont Blanc, caríssima. Vi numa loja ontem e lembrei de você. Você merece ferramentas de qualidade. Ela agradeceu, constrangida. Era inadequado, mas talvez fosse apenas generosidade. Ele era conhecido por presentear funcionários de destaque. Ela tentou se convencer. Uma semana depois, outro presente. Um lenço de seda italiano. Combina com seus olhos, ele disse, sorrindo. Ela não usou. Guardou na gaveta, o desconforto estava crescendo. As mensagens começaram. Primeiro, apenas sobre trabalho, mas em horários estranhos. 11 da noite, 6 da manhã, domingos. Ela respondia profissionalmente, mas ele insistia em conversas que derivaram para o pessoal. Perguntava sobre o final de semana dela, se estava saindo com alguém, se estava feliz em Campo Grande. No 2º mês, ele pediu que ela o acompanhasse em um jantar beneficente. Preciso de alguém que entenda os negócios ao meu lado, justificou. Ela estava de vestido preto discreto, postura profissional. Ele a apresentou como minha assistente indispensável. A mão pousou na parte baixa das costas dela por tempo demais. Ela se afastou sutilmente, mas ele não pareceu notar. Ou fingiu não notar. Durante o jantar, ele mal conversou com os outros empresários presentes. Estava focado nela. Fazia perguntas, ria das respostas, enchia a taça de vinho dela. Lorena bebeu água a noite inteira, mantendo os sentidos alertas. No caminho de volta, dentro do carro luxuoso dirigido pelo motorista, Fábio estava especialmente falante. Você trouxe vida de volta ao escritório, Lorena. Eu não percebia como estava vazio até você chegar. Ela sorriu educadamente, sem responder. Renata gostaria de você. Ela valorizava pessoas inteligentes. Era a primeira vez que ele mencionava a esposa falecida. Lorena sentiu uma pontada de compaixão, mas também de alerta. Havia algo perigoso naquela intimidade forçada. No 3º mês, os sinais ficaram impossíveis de ignorar. Ele começou a perguntar sobre os colegas homens do escritório. Quando ela almoçava com Tiago, do departamento financeiro, Fábio aparecia na sala dela meia hora depois com perguntas sobre relatórios que podiam esperar. Quando ela ria de algum comentário de Bernardo, do jurídico, durante reuniões, o clima ficava tenso. Lorena tentou conversar com ele sobre limites profissionais. Escolheu um momento após uma reunião importante, enquanto organizava documentos. Senhor Novaes, eu aprecio muito a confiança que o senhor deposita em mim, mas preciso manter um equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Ele a encarou com aquela intensidade perturbadora. Você acha que estou ultrapassando limites, Lorena? Eu acho que precisamos manter nossa relação estritamente profissional. O silêncio que se seguiu foi
pesado. Ele se levantou, caminhou até a janela com vista para o centro de Campo Grande, sob o sol intenso do Mato Grosso do Sul, e falou sem se virar. Você tem razão. Perdoe minha empolgação. Encontrar alguém competente como você é raro. Ela respirou aliviada, achando que tinha resolvido a situação. Mas estava apenas começando. Se você está gostando dessa história, se inscreva no canal agora, deixe seu like, considere se tornar membro para apoiar nosso trabalho e continue assistindo até o final, porque o que vem a seguir é ainda mais intenso. Depois daquela conversa sobre limites, Fábio ficou distante por exatos 3 dias. Lorena pensou que tinha funcionado. No quarto dia, tudo voltou pior do que antes. Ele começou a exigir presença dela em compromissos cada vez mais pessoais. Um almoço com o filho dele, um rapaz de 18 anos que cursava engenharia em São Paulo e estava de visita. Ele precisa conhecer pessoas bem-sucedidas como você, justificou Fábio. Durante o almoço inteiro, o filho ficou claramente desconfortável com a forma como o pai olhava para Lorena, monopolizando a conversa. As mensagens se tornaram constantes. Bom dia às 6 da manhã, boa noite às 11 da noite. Ele compartilhava artigos sobre agronegócio, mas também sobre vinhos que gostaria de experimentar com ela, restaurantes novos na cidade, até fotos de paisagens das fazendas, com legendas, como você apreciaria esse pôr do sol. Lorena começou a demorar para responder, mantendo tudo estritamente profissional. Isso o irritava. Ela percebia as pequenas mudanças de humor dele. A mandíbula tensa quando ela era cordial mas distante. O tom ácido quando ela mencionava compromissos pessoais. No quarto mês, ela conheceu Diogo em um happy hour com colegas do escritório. Ele trabalhava em outra empresa, era arquiteto, tinha sorriso fácil e conversa leve. Eles trocaram números. Começaram a sair. Nada sério ainda, mas Lorena estava gostando da leveza que Diogo trazia, tão diferente da tensão constante no trabalho. Ela cometeu o erro de mencionar casualmente que tinha ido ao cinema no final de semana. Fábio perguntou com quem. Ela disse que com um amigo. Os olhos dele escureceram. Você está saindo com alguém? Isso não é da conta do trabalho, Sr. Novaes. Claro que é. Preciso saber se você está focada. Relacionamentos podem ser distrações. Lorena sentiu a raiva subir, mas controlou. Meu trabalho continua impecável. Minha vida pessoal não afeta meu desempenho. Ele não respondeu, mas na semana seguinte encontrou motivos para mantê-la no escritório até tarde todos os dias. Reuniões de última hora, relatórios urgentes, revisões de contratos que podiam esperar. Ela cancelou 2 encontros com Diogo. No terceiro cancelamento, ele perguntou se ela realmente estava interessada. Lorena não soube o que responder. Fábio começou a aparecer em lugares onde ela estava. Lorena foi a uma cafeteria no sábado de manhã, seu ritual de paz. 15 minutos depois, Fábio entrou, fingindo surpresa. Que coincidência! Essa é minha cafeteria favorita também. Ela sabia que ele nunca tinha ido ali antes. Conhecia os hábitos dele de cor após meses de organizar cada minuto da agenda dele. Ele se sentou à mesa dela sem perguntar. Ficou 40 minutos falando sobre solidão, sobre como era difícil encontrar pessoas que realmente o entendessem, sobre como ela era especial. Lorena ouviu educadamente, mas cada célula do corpo dela gritava para sair correndo. A gota de água veio quando ela descobriu que ele sabia coisas que não deveria saber. Durante uma reunião, ele mencionou casualmente que o restaurante italiano na avenida principal era excelente. Você foi lá terça-feira passada, não foi? Espero que tenha gostado. O sangue de Lorena gelou. Ela tinha ido ali com o Diogo. Não tinha mencionado ninguém do trabalho. Como ele sabia? Ela confrontou ele depois da reunião, tentando manter a calma. Como o senhor soube onde eu estava terça-feira? Ele sorriu, aquele sorriso que não alcançava os olhos. Campo Grande não é tão grande assim, Lorena.
Pessoas me reconhecem, me contam coisas. Mas ela sabia que era mais que isso. Ele estava vigiando ela de alguma forma. Talvez seguindo, talvez pagando alguém para seguir. O medo tomou conta dela pela primeira vez. Ela começou a pesquisar sobre assédio no trabalho, sobre como documentar comportamentos inadequados. Pensou em ir ao Departamento de Recursos Humanos, mas Fábio era o dono. Não havia RH que o controlasse. Pensou em procurar um advogado, mas temia retaliação. Ele era poderoso, conectado, impiedoso nos negócios. O que faria se ela o desafiasse abertamente? Diogo percebeu a mudança nela. Ela estava tensa, distraída, olhando por cima do ombro constantemente. Quando ele perguntou o que estava acontecendo, ela minimizou. Apenas estresse no trabalho. Mas Diogo não era bobo. Seu chefe está interessado em você, não está? Lorena não negou. Não conseguia mais negar. É mais complicado que isso. Ele está obcecado. Diogo quis que ela pedisse demissão imediatamente. Ela explicou que não era tão simples. O salário dela sustentava a mãe doente em outra cidade. Ela tinha despesas, compromissos. Não podia simplesmente largar um emprego daquele porte sem ter outro alinhado. E Fábio tinha influência no setor. Uma palavra negativa dele poderia destruir a carreira dela na região. Estava presa. No 5º mês, Fábio deu um passo além. Apareceu no apartamento dela numa noite de quinta-feira, sem avisar. Lorena atendeu o interfone, sem acreditar. Senhor Novaes, o que faz aqui? Trouxe os contratos da China. Precisamos revisar hoje. Podia ter enviado por e-mail. Prefiro revisar pessoalmente. Posso subir? Cada instinto dela gritou não. Mas negar entrada ao próprio chefe, com justificativa de trabalho, parecia extremo demais. Ela abriu a porta do prédio, deixando claro que encontraria ele no saguão. Desceu de moletom e camiseta, cabelo preso, sem maquiagem, tentando deixar claro que aquilo era invasivo e inadequado. Fábio estava com o terno, como sempre, segurando uma pasta de documentos. Eles revisaram os contratos no saguão, sob o olhar curioso do porteiro. Fábio parecia satisfeito com a situação, como se estar no espaço pessoal dela, mesmo que público, fosse uma vitória. Ele demorou propositalmente, fazendo perguntas desnecessárias, arrastando a conversa. Quando finalmente terminou, ele segurou a mão dela ao se despedir, apertando por segundos demais. Você é realmente especial, Lorena. Espero que saiba disso. Ela puxou a mão de volta, subiu para o apartamento e chorou pela primeira vez desde que tudo começara. Não eram lágrimas de tristeza, mas de frustração, medo e raiva. Ela tinha lutado tanto para construir sua carreira, para ser levada a sério, para ser mais que apenas uma mulher bonita. E agora estava sendo reduzida exatamente a isso nos olhos do homem que controlava seu futuro profissional. Diogo terminou com ela na semana seguinte. Você não consegue se afastar dele. E enquanto isso, não há espaço para mim. Ela não discutiu. Ele tinha razão. Lorena começou a enviar currículos discretamente, mas cada empresa que demonstrava interesse esfriava misteriosamente após alguns dias. Ela suspeitava que Fábio tinha ouvido em todos os lugares. Estava começando a acreditar que nunca conseguiria sair. A obsessão não era mais apenas desconfortável. Era uma prisão de paredes invisíveis, mas absolutamente reais. A ruptura aconteceu numa tarde de sexta-feira, sob o calor sufocante de Campo Grande no final de outubro. Fábio convocou Lorena para uma reunião em sua sala, a porta fechada. Nada de incomum acontecia semanalmente, mas desta vez, não havia papéis sobre a mesa. Não havia agenda de discussão. Ele estava sentado na poltrona de couro, olhando pela janela para a cidade que ele ajudará a transformar com seus negócios. Quando ela entrou, ele não se virou imediatamente. Sente-se, Lorena. Ela sentou, mãos cruzadas sobre o colo. Postura defensiva. Ele finalmente a encarou. Havia algo diferente nos olhos dele, algo mais intenso, mais desesperado.
preciso ser honesto com você. Esses últimos meses têm sido os melhores da minha vida desde que perdi Renata. E é por sua causa. Lorena sentiu o estômago se contrair. Senhor Novaes, por favor, não, deixe-me terminar. A voz dele era firme, mas havia uma quebra nela. Eu sei que tenho sido inadequado. Eu sei que cruzei limites. Mas não consigo parar de pensar em você. Não. Consigo imaginar meu dia sem você. Não consigo. Pare. Lorena se levantou, a cadeira raspando no chão com violência. Algo dentro dela se rompeu. Meses de medo, frustração e raiva explodiram. O senhor precisa parar agora. Fábio se levantou também, surpreso com a reação. Eu não sou sua falecida esposa. Não sou de sua propriedade. Não sou um objeto que o senhor pode controlar porque tem dinheiro e poder. As palavras saíam como tiros. O senhor me seguiu. Invadiu minha privacidade. Sabotou meus relacionamentos. Me fez sentir prisioneira do trabalho que eu amava. Eu só queria. Ele começou, mas ela não deixou. O senhor só queria o quê? Me possuir? Preencher o vazio que a perda da sua esposa deixou? Isso não é amor, senhor Novaes. Isso é obsessão doentia. E está destruindo minha vida. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Fábio ficou pálido, como se tivesse levado um soco. Pela primeira vez desde que Renata morrerá, alguém o confronta com a verdade sem filtros. Ele se sentou pesadamente, com o rosto nas mãos. Eu não percebi que estava fazendo isso. A voz dele saiu abafada. Eu só não queria sentir aquele vazio de novo. Quando Renata morreu, morri um pouco também. Você me fez sentir vivo novamente. Lorena sentiu uma pontada de compaixão, mas não deixou que isso a amolecesse. A morte dela foi uma tragédia. Mas o Senhor está canalizando sua dor de forma destrutiva. Não é justo comigo. Não é justo com a memória dela. E definitivamente não é justo com o Senhor. Mesmo, ele ergueu o rosto, e ela viu lágrimas nos olhos dele pela primeira vez. Não de manipulação, mas de reconhecimento genuíno. O que eu faço agora? O senhor procura ajuda profissional, faz terapia, processa o luto adequadamente, e me deixa ir. Você vai pedir demissão. Não era uma pergunta. Vou. Não posso mais trabalhar aqui, não depois de tudo isso. Fábio assentiu devagar, a realidade caindo sobre ele como uma avalanche. Ele tinha construído um império, mas estava destruindo a si mesmo e machucando a única pessoa que havia trazido luz de volta à sua vida, mesmo que fosse uma luz que ele não tinha direito de reivindicar. Você tem razão em tudo, e eu sinto muito, mais do que você pode imaginar. Lorena pegou a bolsa, pronta para sair. Na porta, virou-se uma última vez. O senhor é um homem brilhante, senhor Novaes. Construiu coisas incríveis, mas precisa construir a si mesmo de novo, do jeito certo dessa vez. Ela saiu, e não voltou. 14 meses depois Lorena estava em Porto Alegre, trabalhando para uma empresa de consultoria internacional. A vida tinha recomeçado. Novos amigos, nova rotina, nova paz. As cicatrizes ainda estavam lá, mas curando. Ela estava em um café no bairro Moinhos de Vento, revisando propostas para um cliente, quando alguém parou ao lado da mesa dela. Lorena? Ela ergueu os olhos e levou um segundo para reconhecer. Fábio Novaes estava ali, mas parecia outra pessoa, mais leve. Os olhos não tinham aquela intensidade perturbadora. Havia algo diferente, algo mais saudável. Senhor Novaes. Ela não sabia o que sentir. Posso sentar? Só um minuto. Prometo. Ela hesitou, mas concordou. Ele sentou, mantendo distância respeitosa. Estou em Porto Alegre para reuniões de negócios. Vi você por acaso. Eu ia apenas seguir em frente, mas achei que devia falar com você, se você permitir. O que quer dizer? Ele respirou fundo. Eu fiz terapia intensiva nos últimos 14 meses, 2 vezes por semana. Processei o luto, entendi meus padrões destrutivos, aprendi sobre limites e respeito. Não estou te contando isso para impressionar você ou para pedir qualquer coisa.
Só quero que você saiba que tinha razão. Sobretudo, Lorena o estudou. Não havia manipulação ali, apenas honestidade crua. E isso ajudou? Mais do que eu imaginava. Consegui fazer as pazes com a perda de Renata. Consegui entender que meu comportamento com você não era sobre você, mas sobre meu medo de perder controle, de sentir dor novamente. Foi a lição mais dura e mais necessária da minha vida. Ele se levantou, respeitando o espaço dela. Só queria agradecer por ter tido a coragem de me confrontar. Você me salvou de mim mesmo. Espero que esteja bem. Espero que seja feliz. Você merece. Ele estendeu a mão. Um aperto de mão formal, respeitoso, com a distância adequada. Lorena apertou e percebeu que não tinha mais medo. Não havia mais raiva. Apenas dois seres humanos que compartilharam um capítulo difícil e saíram do outro lado melhores. Obrigada por me dizer isso. E que continue cuidando de si mesmo, Sr. Novaes. Fábio. Pode me chamar de Fábio. Ela sorriu. Um sorriso genuíno. Boa sorte, Fábio. Ele saiu do café. Lorena voltou aos seus documentos, mas percebeu que algo dentro dela tinha se fechado definitivamente. Um ciclo completo. Ela tinha sido forte quando precisou. Tinha estabelecido limites quando foi necessário. E agora via que aquilo havia feito diferença não apenas para ela, mas para ele também. Às vezes, a maior demonstração de força não é aguentar. É dizer não. É confrontar. É se libertar. E ambos tinham feito exatamente isso. A história de Fábio e Lorena não terminou com um final romântico, nem com um gesto grandioso. Terminou com algo mais valioso: reconhecimento, crescimento e respeito mútuo. Ele aprendeu que poder e dinheiro não dão o direito de possuir pessoas. Ela aprendeu que sua voz tinha força, mesmo diante de alguém muito mais poderoso. Obsessão não é amor. É um controle disfarçado de afeto. É um medo disfarçado de cuidado. E só pode ser quebrada quando alguém tem coragem de nomear, confrontar e se libertar dela. Fábio continuou seus negócios, mas agora com um terapeuta fixo e uma compreensão mais profunda sobre suas feridas. Lorena continuou construindo sua carreira brilhante, mas agora com limites claros e voz firme. Ambos seguiram caminhos separados, mas carregando lições que só o confronto honesto com a verdade pode ensinar. E talvez esse seja o final mais real de todos, não de contos de fadas, mas de pessoas imperfeitas aprendendo a serem melhores. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal, deixe seu like, comente aqui embaixo o que você achou e compartilhe com seus amigos. Assista também nossos próximos vídeos, temos muitas outras histórias incríveis esperando por você.